essa coisa agora do Brasil tá lá disputando, discutindo se vai poder explorar petróleo numa margem que já ganhou o nome de propósito, só de sacanagem, eu não consigo afastar essa ideia, de chamarem aquela área ali da Foz do Rio Amazonas. Então, de sacanagem, a Foz é ali onde o rio desemboca. Pô, onde está se pensando em explorar o petróleo fica a mais de 170 quilômetros de distância. Não tem nada a ver com a Foz ali que tem a biodiversidade, tal. Mas aí, quando se fala, nós somos contra a exploração do petróleo na Foz do Rio Amazonas, pô, todo mundo já fica imaginando aquelas estruturas de petróleo, né? Aquelas plataformas, pô, lá no Rio Amazonas. E não é isso, gente. Então, agora, tudo isso que a gente está conversando aqui, Pedro, poderia estar sendo explicado nas lives. Pelo Lula, né? Pelo Lula. O Lula abraçando essa história e tal. Aí o que acontece? Como o governo não fala nada, é só tomando pancada. E a gente aqui nas redes sociais, todos os canais progressistas, têm as suas pautas que acabam destinando um pedaço da pauta para rebater insanidades que são jogadas contra o governo Lula. Então, quer dizer, nós viramos involuntariamente porta-vozes do governo sem ter a menor conexão com o governo. Que é uma coisa assim. E mais do que isso, né? A falta de visão do governo, que as redes sociais hoje são as principais ferramentas, isso é uma coisa que pode ser fatal. O Pimenta, quando estava na SECOM, ele se converteu no mais incompetente ministro de SECOM de todos os tempos. Na visão do Pimenta, era comprar espaços nas redes de televisão, manter verba publicitária popuda para a Rede Globo, Record, tal, fazer licitação para verba publicitária, para verbas para redes sociais, é uma visão totalmente equivocada. A comunicação hoje se faz de outro modo. Claro, quando você tem as grandes redes de televisão a seu favor, facilita muito o seu trabalho, mas quando você não tem, você tem que fortalecer muito mais as suas redes sociais, que é com quem você pode contar em tempo real. E agora, Pedro, nós estamos vendo um problema que tem que ser objeto da nossa atenção máxima, que é a interferência dos algoritmos no discurso político. Porque com um dono de Big Tech que é secretário do presidente dos Estados Unidos, né? Exatamente. Então, você imagina o problema que nós vamos ter no Brasil, já estamos tendo, com essas Big Techs controlando a distribuição de conteúdos. Porque até foi no canal do João Gabriel, do Desmascarando, ele fez uma pesquisa muito interessante. Eu assistindo o programa do canal dele outro dia, ele mostrou que teve uma golpista dessa, que esteve lá no 8 de janeiro, e ela fez um vídeo falando que o Supremo é isso, que o Alexandre de Moraes é aquilo outro, sei que. O vídeo teve 40 milhões de visualizações de uma desconhecida. Então, ele levantou, olha só, isso aí tem dedo do algoritmo. Não tem como uma mulher dessa desconhecida ter 40 milhões de visualizações. Mesmo o Nicolas Ferreira, 300 milhões de visualizações, coisa do Pix. Então, tem algum dirigismo nos algoritmos para que esses conteúdos sejam espalhados para o maior contingente de pessoas, diferentemente do que acontece com os nossos programas. Já pensou se aqui esse nosso papo aqui fosse indicado para 200 milhões de pessoas nas redes sociais? A gente ia chegar e muito mais gente, né? Ia mudar o panorama, né? Exatamente. Agora, uma coisa que era muito... Eu conversei muitas vezes com o pessoal da SECOM, com quem eu tive contato, falando da importância de um presidente da República aí em canais como os nossos, né? É porque o presidente, quando ele cria esse hábito, ele sempre arrasta a audiência, e essa audiência, quando vai se inscrevendo em canais que são indicados, eles ajudam esses canais a terem mais audiência, terem mais monetização. Não precisa verba publicitária, não precisa licitação, não precisa nada disso. Basta ação política, que isso fomenta os canais de uma maneira geral, né? Eu estou no ar, aí não sei se eu estou no ar, só estou me vendo, mas... Tá, não, tá no ar sim, é que eu estou tentando arrumar um negócio aqui, um monitor meu desligou.
E aí eu só botei você na tela. Não, tá. a gente tá no ar, sim, e muitos comentários aqui. Deixa eu ler algumas perguntas de vocês. Uhum. O nosso querido aqui, agradecer, Fabiana Carvalho, nem o fim da escala 6x1, é complicado isso por parte do governo. Lucas Silva, a militância não é páreo para a máquina de desinformação da extrema-direita, precisamos da ajuda do governo. A questão é que a máquina, a desinformação da extrema-direita teve auxílio do governo Bolsonaro, né, professor José? Assim, mas é uma coisa... Eu não tô falando que a gente tem que imitar eles, a questão a lição que fica, né? É uma coisa assim, misteriosa, né? A gente não... Eu lembro que quando eu acompanhava lá o Terça Livre, né? Eles tinham... Eu não lembro nem se o programa é sempre só às terças ou se eles faziam os programas todos os dias. Eu acho que eram todos os dias que eles faziam os programas. Não me lembro agora. Mas eu lembro que o superchat deles é assim, tinham repetidas doações de R$ 500. Pô, isso há 3, 4 anos atrás, né? Era um negócio assim, eu falei, pô, como é que pode? Tanta gente doando R$ 500, R$ 400, mas era um monte que chegava ali, né? Aí se descobriu depois que tinha alguns funcionários que foram colocados dentro do governo federal, o cara recebia lá um cargo comissionado, mas não ia trabalhar. Aí a grana que o cara recebia, o cara chegava e blow, mandava lá no Terça Livre. Que era o cara botar todo o salário dele no Terça Livre, tinha alguma coisa errada nisso aí, né? Então, houve essas coisas, né, durante o governo Bolsonaro, mas é inegável que eles cresceram muito no vácuo deixado pelo discurso da esquerda, que não foi colocado. E isso é uma preocupação muito grande que a gente tem que ter. Eu tenho uma preocupação permanente nisso, porque eu estou acompanhando o que está acontecendo em alguns lugares, né? Eu tive na Argentina antes da eleição do Milei, e conversando lá com os argentinos, com os hermanos, eu tive lá em 3 oportunidades antes das eleições. E em lugares bem diferentes. Eu fui tanto para o norte da Argentina, quanto na Buenos Aires, fui para o sul também, em momentos diferentes. E eu estava percebendo que o Milei estava caindo na boca do povo. E eu tentando entender o que estava acontecendo, e eu não queria falar no meu canal, para não parecer que uma pessoa que faz previsões do mal agouro, né? Mas eu já tinha a percepção que o Milei iria ganhar as eleições na Argentina, porque eu encontrava com antigos peronistas na Argentina e que falavam, olha, o governo Alberto Fernandes foi muito devagar, não sei o quê, não apareceu, e, enfim, taraná, a economia está muito ruim. Não sei, a direita emplacou o discurso e o Milei acabou ganhando as eleições. Essa é a minha grande preocupação agora, porque você tem essa coisa da direita, da extrema-direita, e o Bolsonaro que não estará disputando as eleições em 2026, até porque estará na cadeia. Isso eu tenho convicção absoluta disso. Então, nós vamos ter aí o candidato do bolsonarismo que se antagonizará com o candidato progressista, que tudo indica que deve ser o Lula, ou, se acontecer algum acidente de percurso aí, alguém indicado pelo Lula. Esse tipo de situação pode não contemplar as pessoas desses campos, tanto o campo à direita, o campo progressista, e de repente aparece um Pablo Marçal da vida, como é que chama? Um cantor aí sertanejo, Gustavo Lima. Fazendo um discurso nonsense, um discurso que não é nem direita, nem esquerda, e que é pelo empreendedorismo, pela internet, e que vai construir aquilo, mete o pau em todo mundo, chama todo mundo de corrupto, todo mundo de omisso, tarará, 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 tarará. Um cara desse, se cair na boca do povo, ninguém segura mais. Sobretudo se o governo tiver mal avaliado, aí pronto, o cara aparece um Milei da vida, que foi a fórmula que levou o Milei ao poder na Argentina e a fórmula que, de um certo modo, levou o Bolsonaro ao poder em 2018 aqui no Brasil. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter
as nossas atividades. A gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros no canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicada. Eu conto com vocês, abram o aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.